Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez querendo saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil, comente, opine, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O Diário Oficial da União publicou a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro do projeto de lei que institui o Marco Legal da Geração Própria de Energia, conhecida como geração distribuída. Tinha uma dúvida importante, não é? Com relação a uma eventual cobrança que poderia vir, principalmente nos que geram a energia através do sol, energia solar. A proposta agora foi aprovada em dezembro no Senado e na Câmara, aguardava a sanção presidencial que ocorreu agora. Segundo o governo, o novo marco estabelece regras para consumidores que produzem a própria energia a partir de fontes renováveis como solar, fotovoltaico, eólica, de centrais hidrelétricas e de biomassa. A geração distribuída não tinha um marco legal, o que fazia com que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, regulasse as atividades por meio de resoluções. Para esse momento é importante saber os geradores atuais e novos de um futuro próximo. Essa situação gerava insegurança jurídica e foi sanada agora com isso. O novo marco legal, gente, prevê que os consumidores que produzem a própria energia renovável passem gradualmente a pagar tarifas sobre a distribuição dessa energia. Atualmente, micro e mini geradores não pagam tarifas por distribuição. O projeto, no entanto, mantém essa garantia até 2045. Além dos beneficiários atuais, quem solicitar o serviço até 12 meses após essa sanção, a sanção da lei, também contará com o subsídio, que valerá até 31 de dezembro de 2045. O texto sancionado trata das unidades do Sistema de Compensação de Energia Elétrica e nele, se o consumidor produz mais do que consome, ele é compensado por meio de um crédito de energia que pode ser abatido em contas futuras ou em outras contas. E você viu a confusão nos navios de cruzeiros nessa semana, não é? O ministro do Turismo, Gilson Machado, atribuiu ao que chamou de excessos da Anvisa e dos estados a decisão de empresas responsáveis pela realização de cruzeiros de suspenderem as atividades até o dia 21 de janeiro. Em entrevista ao Radar Econômico da Veja, o ministro afirmou que a preocupação com a Omicron é pontual e que espera que a baixa letalidade e a alta transmissibilidade leve à imunidade de rebanho e ao fim da pandemia. Segundo ele, 99,9% dos passageiros que testaram positivo para a Covid-19 estavam assintomáticos e só foram identificados graças a protocolos rígidos de testagem. Ainda de acordo com ele, porém, os atuais protocolos exigidos pela Anvisa e pelos estados inviabilizam a operação dos navios. Quem decidiu parar foram as empresas por causa dos excessos por parte da Anvisa e dos estados. Não dá para chegar em um porto em que os passageiros desceriam para passear por 8 horas na cidade e esperar 4 horas para que os protocolos fossem seguidos, afirma ele. O número de pessoas infectadas é de menos de 1%. Na Europa e no Caribe, os cruzeiros continuam rodando com mais de 15% dos passageiros infectados, porque não tem pressão hospitalar, diz. Não estamos fazendo nada fora do normal, estamos transportando brasileiros. Os turistas podem ir de jegue, carro ou avião, por que não de navio? É brasileiro viajando dentro do Brasil, defende o ministro. Segundo Gilson Machado, os cruzeiros são uma atividade de extrema importância para a economia do país.
A cada 13 passageiros é criado um emprego. Essa temporada ia deixar cerca de 1,7 bilhão de reais dentro do Brasil, já que cada cruzeiro fatura em torno de 350 milhões de reais e fomenta diversas cadeias, disse o ministro. Lula, Ciro e Moro ganham mais de 20 mil reais por mês dos seus partidos. Eles querem o Palácio do Planalto, o lugar de Bolsonaro. Lula, Ciro Gomes e Sérgio Moro, no entanto, já estão ganhando muito bem, sem nenhum cargo, só para fazer política. Ganham mais de 20 mil por mês dos seus partidos para exercer funções partidárias. Além disso, eles recebem orientação jurídica e de marketing pagos pelas legendas. A lei eleitoral não proíbe que os partidos paguem políticos sem cargos eletivos e não estabelece um teto de gastos de uso do fundo partidário formado de recursos públicos, doações e outras formas de arrecadação para o pagamento de salários. Também pudera, gente. Os partidos aí ganhando 50, 60 milhões de reais em um ano podem pagar muito bem, não é? Ainda especialistas apontam para a necessidade de maior transparência das siglas sobre os valores gastos com pessoal e serviços prestados. Recém-filiado ao Podemos, Moro recebendo um valor bruto mensal de 22 mil durante o ano eleitoral. Já Lula e Ciro Gomes ganham cerca de 22,8 mil e 21,3 mil mensais. De acordo com o PT, Lula recebe remuneração por exercer funções de direção partidária e ocupar o posto de presidente de honra do partido. Já o Podemos explica que Moro é vice-presidente estadual do partido no Paraná desde 10 de novembro. Os presidentes nacionais das legendas também ganham bem. Valdemar Costa Neto ganha em média 24 mil mensais do PL, Carlos Lupe do PDT 20,6 mil, Carlos Siqueira do PSB 28,6 mil e Roberto Freire do Cidadania 28,7 mil reais. O que você faria com todo esse dinheiro, todo mês, sem precisar se preocupar muito por aí? Zé Dirceu leva golpe. Não é todo dia que acontece, mas José Dirceu achou alguém que lhe passasse para trás. Foi o que disseram alguns portais de notícias. É que o petista, que ficou ainda mais conhecido com o mensalão do PT no governo Lula, tinha um inquilino. E não é que o inquilino sumiu e deixou para Zé Dirceu pagar uma conta, uma boa conta de IPTU, e uma herança curiosa. Registrou na casa de Zé Dirceu um templo, ou seja, a casa de Zé Dirceu agora é uma igreja. Ou seja, na igreja, há uma igreja na casa de Zé Dirceu, por aí, não é? A casa alugada por Zé Dirceu ao sujeito também está completamente abandonada. Aspecto de abandono, campainha quebrada, vegetação crescente e sujeira acumulada, diz um registro da Justiça. E a reclamação de Zé Dirceu. A propósito, uma igreja na casa de Zé Dirceu, gente, talvez tenha alguma ligação com o foco de Lula a partir de agora. É que há pouco menos de 10 meses das eleições presidenciais, os petistas querem os cristãos como um dos principais focos dos trabalhos visando minar a preferência de Bolsonaro, sobretudo no meio evangélico. Segundo petistas, o partido quer atrair esse segmento pela base por meio do discurso voltado para a economia. Segundo aliados do ex-presidente, a ideia do PT é focar a base e chegar aos evangélicos na ponta sem passar por pastores, sobretudo os de grandes congregações que os lideram. Então, gente, em breve, possivelmente, também nas redes sociais de Lula, do PT, veremos até versículos bíblicos. Embora a tendência de progressistas, como são chamados agora os socialistas, hoje em dia seja mesmo não se importar muito para com a fé. Afastado da televisão desde setembro de 2020, Boris Casoy volta ao ar como comentarista da CNN Brasil. Quer dizer, vimos que saiu o renomado jornalista Alexandre Garcia
E agora entra então Boris Casoy. Aos 80 anos, o jornalista que implementou a opinião nos telejornais brasileiros chega ao novo emprego e diz não estar preocupado com eventuais cancelamentos. Não vou para agradar. Não me assusta mais ser cancelado, atacado, faz parte. Nada disso me obriga a mudar de caminho. Não vou para a CNN como não vou para nenhum órgão de imprensa para agradar. Vou para exercer a profissão de jornalista e colaborar com o meu país o quanto puder, afirmou Casoy. O veterano integrará o quadro Liberdade de Opinião junto com Fernando Molica. Comentários sobre os temas pré-estabelecidos e os assuntos do momento farão parte do dia a dia de Boris Casoy. O detalhe é que no mesmo quadro Liberdade de Opinião, Alexandre Garcia foi censurado e demitido na CNN há pouco tempo. Desde o final da década de 80, Casoy opina sobre as notícias, característica que virou a sua marca no jornalismo. Essa coisa de ser cancelado, atacado, já tenho calo com isso. Acho essa questão do cancelamento, se for uma instituição, é uma instituição idiota e de idiotas. Só prejudica o desempenho positivo do ser humano na sociedade. Sou contra o cancelamento e acho que é produto da burrice humana. O que me impulsiona muito é o desafio, me sentir desafiado, saltar obstáculos, dar uma satisfação pessoal, disse Casoy. Resta saber se ele terá liberdade de opinião de fato para opinar, já que, como falamos, Alexandre Garcia foi cancelado pela CNN no quadro Liberdade de Opinião, justamente por ter dado a sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro voltou a se tornar alvo ainda mais forte da Rede Globo. Na noite da quinta-feira, dia 6, nessa semana, o Jornal Nacional transmitiu um editorial, um texto ali que representa a opinião do veículo, não é? Subindo o tom ainda mais contra o presidente. A mensagem veio depois de uma reportagem que mostrou críticas do presidente Bolsonaro à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Em uma entrevista à Rádio Nordeste, o presidente mencionou recomendações da Anvisa. Em resposta, o Jornal Nacional disparou: as declarações sobre as mortes de crianças por Covid-19 afrontam a verdade e desrespeitam o luto de milhares de brasileiros, parentes e amigos das mais de 300 vítimas de 5 a 11 anos, disse William Bonner. Por fim, os apresentadores afirmaram que o presidente Jair Bolsonaro é responsável por aquilo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e daquilo que diz. Foi o que comentaram William Bonner e também Renata Vasconcelos no editorial do Jornal Nacional. E o assunto acabou repercutindo intensamente, com muitas críticas, mais uma vez, à Rede Globo, por parte dos apoiadores do presidente e por parte daqueles que concordam com as opiniões do presidente Bolsonaro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a inclusão na fabricação da vacina contra a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, com um insumo farmacêutico ativo IFA, fabricado pela própria fundação no Brasil. A publicação está na Resolução 35/2022 da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, no Diário Oficial da União. Na prática, a decisão conclui o processo da Fiocruz para que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional, com todas as etapas de produção realizadas no Brasil, mais uma conquista da Fiocruz em parceria com o governo Bolsonaro. A nota da agência destaca isso, uma vacina agora 100% nacional. A vacina contra a Covid-19 oferecida pela Fiocruz será produzida com todas as etapas realizadas no Brasil com o IFA nacional. Para essa decisão, a Anvisa avaliou os estudos de comparabilidade. Estes estudos demonstram que, ao ser fabricada no país, o insumo mantém o mesmo desempenho que a vacina importada, acrescentou o órgão.
Em maio de 2021, a Anvisa já havia feito a certificação de boas práticas de fabricação do novo insumo, o que garante que a linha de produção cumpre com todos os requisitos necessários para a garantia da qualidade do IFA. Desde então, a Fiocruz vinha realizando a produção de lotes testes para obter a autorização de uso do IFA, não é? Nacional na vacina Covid-19. Com a decisão, a transferência de tecnologia feita pela Fiocruz e que teve início ainda no ano passado foi concluída. A vacina está autorizada no Brasil desde 17 de janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de março de 2021 e agora passa definitivamente a ter uma fabricação 100% nacional, o que é uma grande conquista para todo o povo brasileiro. E no final da sua agenda, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez conversou com apoiadores. Aí, homem aí, rapaz. Cadê o pedidinho? Você pensa que eu ia dar sorte? Meu presidente no início de 2022. Aí, olha que coisa marcante. Olha a simplicidade do homem, negada. Olha a simplicidade. Olha a simplicidade. Estamos com você, presidente. Olha aqui, olha. Passei 2 dias de Itapajé, do Ceará, para falar com o senhor. Várias vezes. Eu aqui, ó, presidente Jair Messias Bolsonaro. Oi, presidente. Eu quero tirar uma foto com o senhor. Pode ser? Tirar uma foto com o senhor. Você que é a terceira vez que eu venho. Isso aqui é uma coisa que significa amor. Apaixonada por você. Tirar só uma foto. Virou aqui a cama. Ó, presidente. Prepara a foto, Léo. Dá pra todo mundo tirar, pode deixar. Tá bom, obrigado. Ele aqui não pode gravar, mas... O presidente, eu sou Carla, moro no Rio de Janeiro. Eu oro todo dia pelo senhor, como eu posso. Eu mesmo uma hora de joelhos pelo senhor e por todas as pessoas que precisam. Eu propus aqui para as pessoas fazerem isso, porque quando a gente está de joelho diante de Deus, a gente enfrenta o inimigo de pé. Glória a Deus. É minha mesmo. Tem que assinar hoje de novo, hein? Olha assim, meu filho. Não é nosso povo. Cadê a caneta? O rapaz tá ali, rapaz. O senhor pode Terceira vez que autoriza? eu tô vindo aqui, viu? Está ali, a caneta ali. O senhor faz aqui também comigo? Cadê o Marcos? O ano que vem novo estacionamento novo, hein? Parabéns, Marcos. Ano passado, Esse ano, tá? Eu só posso tirar, eu esqueci de tirar a selfie, posso? Obrigada. Nosso presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela lei lá do meio caminhoneiro, viu, presidente? O último dia você assinou lá do... Presta a caneta aí. aumenta aqui do valor que foi. Obrigado. Cadê a foto? Tira a foto. Dá um ombro aí pra gente ficar. Assina aqui no bebê, presidente, por favor. Tá bem, saúde, presidente. Graças a Deus. Deus abençoe o senhor, presidente. Em nome de Jesus, amém. Presidente, esse é o meu amor. Tira a foto, amor. Vou cuidar preso. Tá dando cosca ali, né? Esse é o meu avô que eu falei pro senhor. Tirou. Meu pai. Na mão. Coronel Roberto de Barros Ribeiro. Mas ele faleceu em 2009. Você pode assinar pra gente atrás? Aqui, ó. Na mão. Olha lá, ele escreveu aqui, ó. Foi na festa de 50 anos de formatura dele. É o lugar que ele mais gostava.
Presidente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu tiro uma foto aqui. Se esticar, não dá pra tirar, dá pra tirar, não. Estica um pouquinho. Não vai dar, não. Você aqui, vem cá. Não vai dar, não. Presidente, olha pra cá. Não vai dar certo, não. Presidente no ombro. Pronto, foi. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, agora vem, filho. Só dou calor muito. Não vai dar. Ô, Marcelo. Já tá assinado aí. Presidente, eu quero tirar a terceira foto. Terceira vez, ó. Vamos tirar uma foto no extremo. Chega aqui a Marinha, sou da Marinha. Sou muito fã. Peço a Deus Tá nativo ainda? muita proteção para o senhor. Sim, senhor. Eu trabalho no Hospital Naval de Brasília. O senhor pode assinar aqui na minha capinha? Cadê a caneta? Cadê a canetinha aí de quem? Canetinha de novo. Por favor. Essa canetinha tá ficando... Tá ficando famosa. Depois tem que ir pra... Tem caneta de pincel mesmo? Ou é de... Não, acho que é hidrográfica, não sei. É permanente? Eu risquei na minha cara. Obrigada, presidente, por nos dar tanta atenção. Obrigada. Nunca houve um presidente como esse. Como você tirou? Vamos Travou. Obrigada, presidente. Deus o proteja. Saúde, presidente. Obrigada pela atenção. Bill trabalhava em uma fábrica em uma linha de produção. Ele era um cara grande, desajeitado e caseiro. Ele se vestia estranhamente com roupas mal ajustadas. Vários colegas de trabalho acharam inteligente zombar dele. Um dia, um colega de trabalho percebeu um pequeno rasgo em sua camisa e deu mais um pequeno rasgo. Outro trabalhador na fábrica acrescentou sua parte e em pouco tempo havia uma grande fita de tecido pendurada. Bill continuou com seu trabalho, mesmo com aquela faixa pendurada de tecido, e ao passar perto de mais de um cinto em movimento, a tira da camisa, o pedaço rasgado, foi sugado para dentro da máquina. Em uma fração de segundo, a manga e Bill estavam em apuros. Alarmes soaram, interruptores acionados e problemas foram evitados. O capataz, o capitão, o gerente convocou todos os trabalhadores e contou a seguinte história. Na minha juventude, trabalhei em uma pequena fábrica. Foi quando conheci Mike. Ele era grande e espirituoso, estava sempre fazendo piadas e pregando pequenas peças. Mike era um líder. Então havia Pedro, que era um seguidor. Ele sempre foi junto com Mike. E então havia um homem chamado Murray. Ele era um pouco mais velho do que o resto de nós, quieto, inofensivo, à parte, respeitoso. Ele sempre almoçava sozinho. Ele usava as mesmas calças remendadas, usou por 3 anos seguidos. Ele nunca entrava nos jogos que jogávamos ao meio-dia, luta livre, ferraduras e coisas assim. Ele parecia indiferente, sempre sentado em silêncio, sozinho, sob uma árvore. Murray era um alvo natural para piadas, bullying, críticas, brincadeiras. Ele pôde encontrar um sapo vivo em sua lancheira ou uma aranha morta em seu chapéu. Mas ele sempre levou isso de bom humor. Então um outono veio, não é? E em um outono, quando as coisas estavam quietas na fábrica, Mike tirou alguns dias para ir caçar. Peter foi junto, é claro. E eles prometeram a todos nós que se tivessem alguma coisa, trariam um pedaço para cada um de nós. Então ficamos todos muito animados quando soubemos que eles haviam voltado e que Mike havia ganhado muito dinheiro. Nós ouvimos mais do que isso. Peter nunca conseguia manter nada para si mesmo e vazou que eles tinham uma grande mentira para aplicar em Murray, o homem quieto. Mike cortou o dinheiro e fez um belo pacote para cada um de nós, contou o dinheiro. E para rir, para brincar,
Ele salvou as orelhas, o rabo, os cascos, separou, e seria tão engraçado, segundo ele, quando Murray os desembrulhasse. Mike distribuiu seus pacotes da caça durante o intervalo do almoço. Cada um de nós recebeu uma bela peça, abriu e agradeceu. O maior pacote de todos que ele guardou para o final era para Murray. Pedro, ou Peter, estava quase explodindo e Mike parecia muito presunçoso. Como sempre, Murray sentou-se sozinho. Ele estava do outro lado da grande mesa. Mike empurrou o pacote grande para onde pudesse alcançá-lo. E todos nós sentamos e esperamos para ver a reação de Murray. Enquanto todos ganharam um belo pedaço de caça, Murray ficou com as partes de menor valor. Murray nunca foi de falar muito. Você pode nunca saber que ele estava por perto por causa de todas as conversas que ele fez. Eram muito poucas. Em 3 anos ele nunca disse mais do que 100 palavras. Então, todos nós ficamos bastante surpresos com o que aconteceu a seguir. Ele pegou o pacote com firmeza e se levantou lentamente. Ele sorriu amplamente para Mike e foi então que percebemos que seus olhos estavam brilhando. Seu pomo de Adão balançou para cima e para baixo, feliz por um momento, e então ele se controlou. Eu sabia que você não iria me esquecer, disse ele com gratidão. Eu sabia que você iria trazer algo para mim. Você é grande e brincalhão, mas eu sempre soube que você tinha um bom coração, disse Murray agradecido por rabo, pedaços estranhos de caça. Então os amigos engoliram em seco e viram Murray pegar todo aquele material com gratidão. Sei que não parece muito íntimo de vocês, homens, mas nunca quis ser rude. Veja, eu tenho 9 filhos em casa e uma esposa que é inválida, acamada há 4 anos. Ela nunca vai ficar melhor. E às vezes, quando ela está muito mal, tenho que ficar acordado a noite toda para cuidar dela. E a maior parte do meu salário sempre teve que ir para médicos e remédios. As crianças fazem tudo o que podem para ajudar, mas às vezes é difícil manter a comida na boca. Talvez você ache engraçado que eu saia sozinho para almoçar, fique em silêncio. Bem, acho que estou um pouco envergonhado, porque nem sempre tenho nada entre meu sanduíche, ou como hoje, talvez haja apenas um nabo cru na minha lancheira. Mas quero que saibam que essa carne aqui realmente significa muito para mim, talvez mais do que qualquer um aqui, porque esta noite meus filhos... E ele dizia isso enquanto enxugava as lágrimas nos olhos com as costas da mão. Esta noite, meus filhos terão uma refeição realmente boa. Ele puxou então aquele pacote feliz. Estávamos observando Murray tão atentamente que não tínhamos prestado muita atenção em Mike e Peter, mas todos nós os notamos agora, porque os dois tentaram agarrar o pacote de volta, queriam trocar o material, mas eles chegaram muito tarde. Murray havia pego a embalagem e já estava examinando seu presente. E então ele examinou cada casco, cada orelha, cada pedaço ridículo da caça. Ele se mexeu frouxamente. Deveria ter sido tão engraçado. Mas ninguém riu, ninguém mesmo. A parte mais difícil foi quando Murray ergueu os olhos e disse mais uma vez: "Obrigado", enquanto tentava sorrir. Lições de quantas e quantas situações que nós ou outros fazemos ou fazem pessoas sofrerem. Pense nisso, reflita. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.